tentar ser conciso, mas eu vou usar o recurso de acelerar, igual vocês fazem com áudio de WhatsApp, velocidade 2. Porque algumas coisas eu comuniquei aqui no painel anterior, e a ideia é que isso faça sentido numa palestra. Já está. Conectou aí? O passador? Aqui, ó. Fechou. Pronto. Obrigado, Matheus. Então, a empresa completou 10 anos e a gente atua nessa dimensão inovação, comunicação e gestão. Não temos base tecnológica, mas já estivemos em alguns projetos com muitas empresas de tecnologia como parceiros. O Colab é uma delas. E a gente acompanha essas discussões, um pouco olhando porta para dentro das instituições, mas, claro, sempre com foco na prestação de serviços, e cada instituição, dentro da sua esfera e poder, tem os seus lugares. Eu, humano, né? Eu sou pai da Laura, marido da Gabi, cofundador da Uigov, pisciano, corintiano, amigo do Gustavo, pessoal mesmo, pagodeiro, mestiço e brasileiro. A ideia é que eu acompanho muitas dessas discussões. Essa é uma foto de 2012, lá no CNJ, junto com o coronel do Exército. Alguns trabalhos junto às Forças Armadas levou à condecoração de uma medalha que civis recebem por serviços prestados. A gente ajudou na estruturação das redes sociais da Seconsex, que é a Secretaria de Comunicação Social do Exército, né? Eles são sexy no nome. Isso eu estou falando de 2013 e 2014. Obrigado. Também já estivemos na perspectiva do social media do Papa. É um padre brasileiro. O Vaticano é um país também, e o Ministério das Comunicações é o único que é ocupado por um leigo. Leigo é quem não é padre, e eles abriram essa exceção porque entendem que comunicação e comunicação pública têm dimensões que talvez necessitem de uma visão externa. O padre Arnaldo não está mais no Vaticano, mas era um desafio produzir um tweet em 7 idiomas, né, um conteúdo. Eles têm um portal de mídia, que é o Vatican News. Por uma coincidência de data, sabemos que o Papa está numa condição de saúde debilitada. Ele publicou o último comunicado no dia 14, e eu vou ler. Vocês conseguem ler daí? Está dando para ler, né? Ele mandou um recado para um canal de mídia da Itália, e eu recortei aqui um trecho. Olha que incrível e poderoso isso. Muito forte, né? Essas inteligências comunicacionais que estão na palma da mão o tempo todo, parece que dominam o debate, e ele fala aqui de uma perspectiva global, desarmar as mentes, desarmar a Terra, né? A Terra está sofrendo com algumas decisões humanas que talvez a gente não consiga daqui a pouco recuperar. Então eu trouxe aqui para vocês uma palestra, reflexão, né? Palestrinha, aquela coisa toda, mas eu acho que vocês podem sair daqui com insights, com boas perguntas para levar depois para casa de vocês. Inclusive a origem da palavra palestra é o lugar que os gregos iam para brigar, só os homens, né? Tem um estádio lá em São Paulo de um time que eu não gosto, que chama Palestra Itália. Tem palmeirense aqui, né? A ideia de palestra é um pouco disso, né? Um lugar que a gente vai para debater e discutir. Eu trouxe aqui algumas coisas legais. Comentei há pouco, vamos focar um pouco no C da TI. As tecnologias de informação e comunicação parece que nos empurram. Dos estandes aqui, a maioria tem alguma ferramenta tecnológica, né? Algumas mais tangível, outras menos, mas a ideia da comunicação como parte essencial daquilo que a gente entende como uma melhor forma de conviver em comunidade, em comunhão. Vocês reconhecem esse dispositivo? Há 500 anos atrás, isso era o ChatGPT. Isso ajudou a definir comunicados governamentais, religiosos, expandir conhecimento. As pessoas passaram a se alfabetizar porque a produção de conteúdo aumentou. Antes, só os escribas conseguiam copiar e colar. Eles tinham que sentar e pegar um papel, né? A prensa de Gutenberg, que dá origem à palavra imprensa, ela passa a ser o print que vai enviar tudo que eu tenho para dizer por aí, né? E é claro, eu poderia fazer muitos recortes, eu trouxe algumas coisas só para ativar a memória e saber um pouco da idade de vocês aqui. Esse é o avô da internet, o telégrafo.
O telégrafo ele foi uma revolução que os especialistas na época achavam que isso ia mudar completamente a república, a democracia. Cada tecnologia que aparece no seu tempo, a gente acha que ela vai resolver alguma questão da nossa projeção que está posta socialmente. E nós fizemos isso muitas vezes ao longo da evolução social. Pode até ser feita na ausência de constituições representativas. Não precisa da Assembleia, de governo, porque o telégrafo eu posso falar com quem eu quiser, de onde eu estiver. A gente também tem tecnologias para produzir conteúdo que foram aumentando, né? O telégrafo distribui, a prensa de Gutenberg produz e registra. A ideia da máquina... Alguém fez curso disso? Essa é a mesa de um desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná. Eu tirei essa foto, a gente já atendeu aqui o TJ. Ele tinha lá um telefone de discar, uma máquina de datilografar. A ideia é que você tinha que saber isso para trabalhar. Era nota de corte de concurso. Quem não tivesse o diploma, e para algumas funções, se você não digitasse X palavras em tanto tempo, você não conseguiria participar do mercado de trabalho. E aqui um disquete que armazenava 1.44 mega de dados. Qualquer foto hoje tem mais do que isso, em uma imagem, né? Você passava a tarde inteira para instalar um sistema operacional e hoje, se o seu download demora mais de 1 minuto, você, que droga, isso não está mais funcionando. Essa foto eu tirei lá na IBM em São Paulo, é um HD externo fabricado no Brasil e utilizado aqui no Brasil. O custo de fabricação foi de 70 milhões de dólares. Ele armazenava 1.26 GB de informação e ele ficava em sala de nível cirúrgico. Você tinha que passar por jatos de vento, por roupas especiais. Foi usado de 1987 a 1993. Socialmente isso é ontem. Mas a ideia é que isso aconteceu há pouco tempo. Em qualquer lugar a gente encontra agora. Pendrive já é antigo, né? Mais de 60 GB por R$50, né? A gente não consegue assimilar muito bem isso cognitivamente, esse tipo de capacidade sensorial. Um telefone, aqui tem um orelhão, eu tenho até na minha carteira uma coleção de cartões telefônicos. Talvez na Smart Cities 92 você tinha lá o stand do cartão telefônico, né? Que é uma tecnologia que permite você fazer 50 ligações interurbano, né? Da Brasil Telecom, sei lá, Telebrás, né? Esse aqui é daqui de Curitiba. Ó. O rádio, para disseminar, são tecnologias que a gente foi incorporando, foi utilizando para emitir uma mensagem por um meio. Não? Não, tá tudo bem. O sol tá ruim, né? Eu estou suando aqui. Ó. A TV, né? Rádio, TV, isso faz parte daquilo que a gente entende como radiodifusão, a comunicação pública para as massas, né? Tudo isso agora foi concentrado na internet. Aqui resumindo tecnicamente, mas na internet você tem tudo isso, você faz tudo isso, né? Então é um pouco dessa reflexão que eu estou falando aqui na velocidade 2 do WhatsApp. Esse aqui eu quero saber quem não conhece. Alguém que está aqui nunca viu isso? Tecnologia super avançada para registrar imagens. Você tirava uma foto numa praça e aí olhava, um monóculo que eles chamam, né? Registrava fotos dessa forma, né? Os jovens mais jovens olham e falam, meu Deus, o que é isso? Né? Nunca vi, nem comi, nem ouvi falar. Temos essa história que é muito difundida sobre uma empresa que dominou o seu tempo, o seu mercado e virou história, de fato. Né? O Teatro Kodak era onde entregavam o Oscar. Você tinha 36 chances para tirar uma boa foto e você revelava essa foto. E se você fosse numa festa, você queimava o filme, porque você estragava tudo. A ideia é que a gente foi incorporando tecnologias e aprendendo a utilizá-las a partir de linguagens específicas. O símbolo de salvar de alguns sistemas ainda é um disquete, né? Mas você não usa mais o dispositivo. Então, que linguagens nós aprendemos e, a partir da invenção ou da utilização de tecnologias de informação e comunicação, nós estamos tendo que reaprender. Ou ver que não é só colocar o i na frente de tudo que a coisa fica melhor e inteligente. São processos diferentes. Se tinha muito... A LGPD dessa época era um cadeado mesmo, né, que você colocava para as pessoas não... físico mesmo, né, você colocava no telefone para as pessoas não ligarem.
E aí, ferramentas de trabalho mais modernas, que pesavam alguns quilos, né? E você tinha que levar aí para os lugares. E por fim, a carta, né? Como eu falei, o e-mail não é uma carta que foi para a internet. Tanto que às vezes alguém te liga e fala, te mandei um e-mail. Já aconteceu com vocês? Ou depois de uma longa conversa, me manda um e-mail para deixar tudo registrado. Né? A gente tem essas falhas cognitivas, porque as tecnologias avançam muito mais rápido do que o comportamento humano. O e-mail virou um problema. Existe curso para você zerar a sua caixa de e-mails, né? Zero inbox, aprenda agora, né? 2 vezes de 199, né? Aquela coisa assim. Né? E aí chega uma tecnologia que é de ontem mesmo, né? Mandar áudio pelo WhatsApp é de 2018. Agora as pessoas enviam podcasts, né? A gente acelera a informação. O WhatsApp, ele faz tudo. Ele manda áudio, texto e imagem, e eu posso criar um conteúdo ali, armazenar e depois distribuir. Essas tecnologias de informação e comunicação potencializaram essa nossa capacidade de produzir, armazenar e distribuir aquilo que a gente processa, seja um texto, um som, uma imagem. Né? Aqui a gente está usando essa tecnologia do microfone, com caixa de sons, minha boca e o seu ouvido está funcionando aqui. Né? Eu poderia ter gravado esse conteúdo e você assistido no YouTube. É diferente, tem mais sinais aqui. Você está olhando eu suar, né? Aquela coisa assim. Isso transmite algum comunicado. E aí a gente comprimiu um pouco essa capacidade num sinal só, que é esse da internet, da conexão. Você está numa chamada online, se a internet cai, você não vê, não escuta e não acontece nada. Uma designer argentina fez essa brincadeira ao colocar a identidade visual do WhatsApp, que tem um gancho, vocês já viram? O WhatsApp tem um gancho, né? Provavelmente esses adolescentes da série Adolescência nunca pegaram um gancho, mas eles estão usando o WhatsApp para falar uns com os outros, né? Essa questão da linguagem visual, aquilo que a gente vê com o que a gente está fazendo, ela é importante. Então, algumas coisas nesse nível é que nós, como a geração que vai lembrar, é que a gente vai ter que ter cuidado para manter, para segurar com força, e isso pode custar bem caro. Esse esquema de comunicação é famoso, você tem uma mensagem a ser emitida a partir de um lugar, e aí você tem um receptor. E o que nós fizemos ao longo do tempo, existe até um canal de mídia chamado o Meio é Meio e Mensagem, né, que é a partir de uma frase de Marshall McLuhan, eles nomearam-se assim. O que nós fizemos foi comprimir isso, de uma forma que está difícil agora seguir. Tanto que a gente está ansioso, tem uma palavra bonita para isso, que é FOMO, né? O Fear of Missing Out, é o medo de estar de fora. A gente está gerando feedbacks da realidade muito rápido, e isso pode fazer mal. Tanto que você tem um grupo no WhatsApp que é você mesmo. Você emite uma mensagem para você mesmo. Aí você fala, eu vou guardar aqui para ver depois, vou salvar isso, né? Isso dá conflito em processos cognitivos de fato. O Clay Shirk escreveu um livro chamado Lá Vem Todo Mundo, o livro é de 2008, e ele fala que a transformação a ser observada é muito mais dos comportamentos humanos do que da tecnologia específica que surge. Você ouve falar de ChatGPT a cada esquina. O ChatGPT talvez seja o de menos nessa história toda, porque daqui a pouco vai ter alguma outra coisa mais forte. Quando alguém te apresenta uma conta, você não fala, usou uma calculadora, né? Seu espertinho, né? Não faz sentido. Pelo contrário, você confere a conta na calculadora, na tecnologia, né? Quando alguém te faz uma pergunta, isso aí é só dar um Google. Até pouco tempo era muito comum, né? Você, isso aí é só procurar no Google. Mas a gente ainda olha para algumas dessas tecnologias, e eu estou falando aqui do âmbito ferramental da coisa, não dessas possibilidades, né? De transhumanismo e tal. E a ideia é que a gente tem hoje tecnologias que a gente ainda não sabe muito bem, e a gente vai usar a referência anterior para tentar entender o que está acontecendo. Né? O nome técnico desses modelos é LLM, né? Large Language Models. São modelos de linguagem. E nós projetamos essas ferramentas para comunicar com os nossos públicos a partir daquilo que a gente tem na gente, né? Como cientistas de tecnologia e como especialistas dentro dos nossos negócios. Toda a inovação tecnológica combinada com uma ânsia de transformação social, isso ao longo do tempo é o que produz os cenários que a gente vê aqui hoje. Ao passo que você
em algum momento, não, isso aqui poderia ser resolvido com um clique, mas, de outro lado, você pode estar gerando ou não identificando necessidades humanas que estavam aqui e vão continuar estando antes de existir um artefato tecnológico tão avançado como esses que a gente tem hoje. Não podemos ser pessoas Kodak. A pessoa Kodak é aquela que domina alguma coisa, sabe, percebe, mas para de olhar o entorno, para de criticar, para de aceitar, né? A primeira versão de uma câmera digital foi apresentada por funcionários da Kodak, mas na época não tinha uma referência tão clara do que seria uma câmera digital, e a resposta foi: ninguém vai querer ver fotos na TV, porque o protótipo ele se parecia mais com uma televisão que mostrava as fotos registradas, né? A comunicação pública, ela não parte só de órgãos públicos, isso acho que é ok. Ela parte daquilo que é de interesse público. O que o público precisa saber, o que ele precisa se conectar, seja para acessar um serviço. O mercado faz isso muito rápido para a gente comprar coisas e tal, mas nessa dimensão a gente tem aquilo que o público tem interesse, e ele é consumido e afetado pelas informações que são divulgadas. Vocês lembram dessa empresa aqui? Que nós só fomos conhecer depois que ela matou milhares de pessoas na quebra da barragem, né? No dia seguinte, nós somos a Samarco, uma empresa que está há 30 anos, que ninguém sabia que existia, mas depois da tragédia eles resolvem se comunicar com o seu público e transmitir comunicados de interesse público. Essa história aqui é mais atual. Vocês lembram o nome dessa moça que se recusou a ceder o assento na janela do avião? Isso domina a nossa cognição. Não lembram dela? Lembram, né? Não? A Janaína, eu acho, né? Ela se... Opa. E aí, a gente parece que abduzido para uma pauta, para uma agenda, e aí, no dia seguinte, isso parece que nem aconteceu, que nem existiu. Teria outros exemplos aqui, que são coisas que dominam esporadicamente, assim, e a gente passa a navegar no entorno disso por 1 ou 2 dias e depois passa. Então, como a gente está usando a produção, o armazenamento e a distribuição de conteúdo de interesse público a partir dessas ferramentas. Essa foto eu achei muito chocante. Teve uma enchente na Austrália. Reparem, a moça está com a água no umbigo, essa foto é real, não é IA, é da BBC, e ela está com o celular na mão e um fone de ouvido, e eu vejo a expressão dela, ela parece que não está tão... Ela não está tão na emergência, na urgência, ela está lá consumindo algum tipo de conteúdo, e eu acho que essa foto ela é reflexiva, porque talvez a gente esteja assistindo o fim do mundo ao vivo, sem tomar muitas decisões importantes sobre isso, tá? Nós temos um parceiro que tem uma plataforma que monitora as publicações de órgãos públicos de todo o Brasil, executivo, legislativo e judiciário, né? Então, como os governos, as instituições estão se posicionando nessas plataformas? Obviamente, o envolvimento no entorno disso se dá numa escala maior, no âmbito federal, e as localidades vão fazendo o seu trabalho. O case da Prefeitura de Fazenda Rio Grande é um case de serviços públicos, uma espécie de nota a partir de um evento público que o cidadão poderia lá fazer algum tipo de troca, né? Em 2025, essas são as 3 postagens governamentais com maior envolvimento em todas as plataformas de redes sociais. A primeira sobre o pé de meia, a segunda, o Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA, e a terceira, aquela história de que Pix não tem imposto. Acho que todo mundo vai ter uma referência de como essa comunicação chega. Ela é proativa, ela é reativa, jamais saberemos. Localmente, no estado do Paraná, essas são as 3 maiores publicações. 2 da Prefeitura de Curitiba, uma sobre o prêmio do Oscar de melhor filme, que estava tendo o carnaval, e aí acho que isso viralizou. A lavagem da Rua 15, há 3 meses, e o ICMBio local daqui, quando um influencer foi visitar as cataratas de Foz do Iguaçu. Por que eu estou mostrando isso?
porque a forma com que as instituições se posicionam, se comunicam, define um pouco do comportamento dessas pessoas ao tomarem decisões, seja ela relacionada a serviços públicos, seja ela relacionada à forma com que ela vive. Nós temos fenômenos aí de apostas, né, bets, que atinge grande parte da população, e como os governos vão, entre aspas, competir com isso, que estão fazendo comunicações incisivas. Trabalhamos com a Caixa Econômica Federal, com a turma do FGTS, e o maior problema é que o empreendedor hoje, ele acha que, a pessoa que entrega comida e dirige aplicativo, ela incorporou mesmo a história de que ela é uma empreendedora, de que ela não tem chefe, não de que o chefe dela é um robô mesmo, né, um algoritmo, né, e como as instituições podem entrar nessa conversa, colocando o seu posicionamento naquilo que é essencial, ainda que você possa legitimamente discutir se ele é mesmo empreendedor ou não. A ideia é que você, como instituição, como um profissional de comunicação pública, faça parte, construa essa presença, esse posicionamento ao longo do tempo. Não adianta só depois que a barragem quebrar, você chegar lá e falar assim: olá, eu sou a prefeitura, fale comigo agora, somos seus amigos, estamos aqui. Isso é construído ao longo do tempo. E a gente sabe que tempos e movimentos no setor público talvez sejam incompatíveis com algum tipo de proposta projetual de trabalho. Tá? Integrar canais digitais e não digitais tem a ver com essa proposta de conectar com o serviço. Temos que vacinar, vai ter tal evento na cidade, vai mudar o trânsito em algum lugar, ou temos uma decisão judicial importante que impacta a sociedade civil. Como a gente vai fazer isso? Vou contar algumas histórias aqui depois. O meio, ele acaba definindo um pouco o que vai ser essa mensagem. Vai ter alguma arbitrariedade, sempre, a partir do lugar que estiver, mas se a gente não estiver lá, é abandonar, aceitar que, não, então deixa que eles vão se virar, eles vão se falar e vão se entender, e você, como instituição, vai virar Kodak, vai se tornar irrelevante, como já acontece em alguma medida em alguns territórios. Temos que preservar, e aqui que eu ia falar que ia dar a solução, aqueles algoritmos humanos. Então, um pouco da ideia de inovação, tem um artigo sobre isso, né, decolonizar um pouco essa ideia de inovação, de que é algo lá do Vale do Silício, que a gente vai copiar em alguma medida, e quando falamos de futuro ancestral, é um pouco de pegar a humanidade que a gente deixou nas mãos dessas tecnologias modernas, porque o viés dessas tecnologias normalmente é da produtividade, é do mais com menos, e se a gente for analisar, é mais dinheiro com menos vida, vamos dizer assim, né? E a gente acaba consumido por isso, esquecendo de exercitar esses nossos algoritmos humanos. Alarme de incêndio. Quando a gente escuta isso, a gente já ativa um algoritmo que prioriza tarefas, inclusive, né? Dá medo, e agora eu tenho que sair correndo para algum lugar, né? A ideia de que nós projetamos essas tecnologias tem a ver com intencionalidade. Não quero romantizar a palavra, mas tem a ver com propósito, no sentido de intenção de fazer. Às vezes minha filha fala: papai, o suco caiu, né? Daí não foi de propósito, né? Tadinha, né? Eu sei que foi sem querer, né? Então, propósito no sentido de intenção é menos romântico do que sair viajando o mundo, e mais no sentido do que eu quero fazer, o que eu quero usar para entregar o que eu nasci para fazer, que no caso é serviço. O Claude Shannon, ele é o pioneiro da inteligência artificial. O artigo dele do início do século passado, A Era da Informação, já apresenta alguns modelos até então super teóricos, que algumas décadas depois foram apresentados como modelos de linguagem. Tinha lá a psicóloga Elisa, que falava com os pacientes na década de 60, né? E as pessoas duvidavam que estavam falando com um computador. Essa foto tem a mulher dele, que ele conheceu no trabalho, e ela era uma computadora. Computadora era a função das mulheres, que armazenavam os dados em máquinas parecidas com essa aí. Quando eu falo um computador hoje, você não imagina um ser humano. E em algum momento da nossa história recente, o computador ou as computadoras eram pessoas que exerciam tal função. Antes, para conhecer alguém, você tinha que chamar um amigo. Me apresente. Hoje em dia, dizem, eu casei antes disso, né, que relacionamentos é só via clique, né?
Então, a gente já entregou até isso para as tecnologias, né? A linguagem está na base de tudo, e a gente precisa exercitar isso melhor. A linguagem, ela é poderosa, porque os nossos algoritmos, quando captam sinais até diferentes, apesar de todos sermos letrados, conhecermos letras e números, a gente processa isso mais rápido que o ChatGPT. A gente consegue ler esse texto mais rápido que uma inteligência artificial moderna, assim como minha filha consegue identificar gatos e pular, em menos tempo que o robô do Google fez isso, né? O robô que pula, ele não lê, sabe? A gente consegue, a partir dessa nossa humanidade, fazer melhor do que estamos fazendo, eu posso garantir. A gente às vezes se confunde também, porque é difícil um sinal que eu vejo e aquilo que eu leio, por exemplo, aqui, falando de visual e cognitivo. É difícil você falar a cor que você vê, não a cor que você lê. É um conflito cognitivo que dá no nosso algoritmo. Então, quando a gente fala o ChatGPT erra, ele desvirtua, é como se nós, humanos, não fizéssemos isso o tempo todo a partir das nossas sensibilidades da realidade, esses nossos sensores ativos, como tem as câmeras dos drones, que estão sensoriando a realidade, processando com tudo que temos, e depois entregando alguma coisa, uma interpretação ou um conteúdo que seja. E usar isso é fundamental. Não conseguiríamos não usar. Quando você está nervoso, onde te dá um frio? Né? Não é no cérebro, é na barriga. Né? Quando você gosta muito de alguém, é do fundo do coração, não é da sua inteligência. Né? Te amo do fundo da minha inteligência. Se eu falar isso para a Gabi, ela vai... Então você não me ama. Né? A gente... O que vocês veem aqui? Hã? Um bezerro, você foi bem, né? Normalmente, vocês conseguem ver? O contraste está bom aqui. Alguém não consegue ver a vaca? Não consegue? Depois que eu vejo, é difícil desver. Né? Então, se a gente não se empenhar em tentar perceber e ver as coisas, a gente vai ser engolido, como em parte já está, com o viés de entregar mais com menos. Conteúdo, mais rápido. E aí dá aquela sensação de crise. A gente está, em alguma medida, adoecendo, sendo diagnosticado com alguns transtornos que estão acelerando e comprimindo a nossa vida humana. Já estou acabando aqui. Opa. Ah, não, é isso mesmo. Prestem atenção aqui, rapidinho. É um dos últimos. O que vocês viram ali? Acho que não... Está no PDF aí ou no... Ah, no PDF, né? Ia piscar mais rápido, mas é uma Kombi azul, né? Na animação, ela pisca em 0,01 milissegundos. E a maioria das pessoas, quando olha, consegue ver. E, de novo, melhor que o ChatGPT. Ou uma câmera que poderia capturar isso, né? Por quê? Porque a gente está usando todos os sinais que a gente tem aqui, né? E dependendo da forma com que eu vejo as coisas, eu crio histórias diferentes para isso. A palavra amor escrita nessa tipografia me dá algum significado do que o amor seja. Se eu mudar a fonte, talvez fique um pouco mais fofo a história, ou o significado. E se eu mudar a fonte, ainda que a escrita seja a mesma, eu mudo completamente a história. Eu acho que esse exercício, quando a gente pensa em comunicação ou emitir algo para um receptor, a gente tem que explorar melhor os elementos dos algoritmos humanos que estão tomando essas decisões, algumas que você olha, meu Deus, como essa pessoa acredita nisso? Acontece com vocês, né? Onde será, o que será que ela viu, que ela leu? Que tipo de conteúdo ela tem para acreditar que a vacina mata e não salva? Sei lá, estou aqui explorando coisas diferentes. O significado é a gente que dá, e isso só funciona em contexto. Se eu falo que a Gabriela é a luz da minha vida, é diferente de eu falar a luz acabou, né? A palavra luz em contexto pode significar várias coisas, e o meu amor pela Laura é profundo, né? Como o oceano, sei lá, né? A gente tem essas habilidades humanas, eu sempre trago elas comigo, que eu viajo muito, e elas têm que estar aqui, né? Para fechar, comunicação, aquilo que é comum ao público, a raiz lexical da palavra, que palavra difícil, né? O começo da palavra é a mesma. Então, o que nós estamos comunicando que é comum ao público
para que a gente possa viver melhor em comunidade, né? Que valores a gente está comunicando em comunhão. E aí eu tenho técnicas ou recursos que nos ajudam a comunicar melhor, e entender e ouvir melhor também aquilo que está sendo posto. Simples, humana, não violenta, inclusiva, tem as suas vertentes, existem técnicas específicas para isso. Como uma proposta de analisar aqui o que vem por aí, sempre que a gente pense em futuro e pense em tecnologias de informação e comunicação, a gente tem essa ideia meio do exterminador do futuro, que é meio um ciborgue que vai nos dominar a humanidade. Ele tem menos cara de Arnold Schwarzenegger e mais cara de smartphone. Isso que vai nos dominar. E a ideia, usando o próprio filme, é que em cada tempo a gente vai ter a sua tecnologia, mas no fundo nós vamos ter as pessoas que estavam aqui há 100 anos e vão estar provavelmente daqui a 100 anos, os humanos, com as suas evoluções. E o que nós temos que guardar disso é que nós sempre vamos estar nos relacionando, nos comunicando com outra ou outras pessoas em alguma medida. Na própria história do Exterminador do Futuro, tem a figura dessa mulher, que é tida como louca. Ela é internada num hospício, a Sarah O'Connor, porque ela vê essa ameaça, né, do robô que vai nos matar, né? E numa das versões do livro, que depois vira filme, ela morre, num futuro ela morre, né? E essa frase está escrita na lápide dela, da Sarah O'Connor, né? Não existe destino, apenas o que fazemos. Então, o que vai exterminar o nosso futuro não são essas máquinas incríveis, ou o ChatGPT, ou a SpaceX, né? São as decisões humanas que estão gerando esse cenário presente que temos hoje, né? Desigualdades, a crise climática, são reflexos desse mundo maravilhoso de tecnologias, mas também de decisões humanas que estão sendo vistas como não importantes ou não comunicadas com a urgência que elas merecem. E eu trago essa referência super urgente, e parte do que eu fiz aqui foi contar algumas histórias, e eu brinquei no painel, quem estava aqui, que ia dar a solução. A solução, para a gente mitigar um pouco esses danos, é sempre contar mais uma história. E algumas histórias que deixaram de ser contadas, ou que foram intencionalmente não contadas, e colocou a humanidade num corredor tão estreito, e diminuiu as nossas possibilidades humanas, que são infinitas e maravilhosas, tanto que a gente está aqui até hoje. Portanto, eu acho que a gente tem que resgatar um pouco disso, e isso dá trabalho. É muito difícil, porque cada um pode estar muito mais distante do que isso, disso como nós aqui também estamos nesse lugar privilegiado. A última história que eu tenho para contar, eu falei no painel também, comunicação é um serviço, e muito recentemente na história, a turma do Rio de Janeiro estava aqui agora, e a ideia eu trago essa história para vocês, que eu acho uma história muito interessante, num período crítico do estado do Rio de Janeiro. O José Mendes da Silva, o contraste está meio ruim, mas é uma foto aqui resgatada, né? Ele criou, no lugar que ele estava, ali, com o que ele tinha, ele criou um serviço que foi fundamental, e todo mundo queria esse serviço nos outros lugares. No Rio de Janeiro, na década de 70, aconteciam muitas coisas, a polícia vinha, o exército, e aí o preço das coisas mudava, e o José Mendes da Silva criou um serviço de alto-falante no Morro do Pau da Mangueira. Ele ficou conhecido como Zé do Caroço, na voz de Leci Brandão, a música Zé do Caroço. E todo mundo queria um Zé do Caroço na sua comunidade para falar sobre as coisas que estavam acontecendo, para indicar os melhores caminhos, os melhores preços. E claro que os militares iam lá, porque o serviço de rádio era na hora da novela. E aí a esposa de um militar, ela ficou brava, falou: você tem que acabar com esse negócio aí de serviço de notícias à comunidade. Essa é uma história que está em alguns artigos, e hoje, com essas tecnologias, nós temos a oportunidade de ir atrás dessas histórias, porque eu posso mandar um áudio para a neta do Zé do Caroço: me conta como era o seu avô, o que ele fazia aí. A gente tem essa possibilidade de sensoriar realidades que aconteceram. Fica aqui a dica da gente se comunicar publicamente com aquilo que importa, que é a nossa humanidade. Obrigado pela atenção, pessoal, era isso que eu tinha para vocês.